Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia com todos nós, nesse dia 31 de julho, de 2022. Vamos dar graças a Deus pela conservação das nossas vidas, Não só pela conservação, como pela própria vida que Ele nos deu, Dá graças pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, Por tudo aquilo que Ele nos tem dado, de graça, sem nenhum merecimento da nossa parte. E amém, irmãos? Irmãos, hoje vamos falar aqui nesse vídeo sobre a paixão do Senhor Jesus, Vamos fazer aqui uma retrospectiva, uma lembrança, para todos nós, sobre o que aconteceu na paixão do Senhor Jesus, na sua morte, e na sua ressurreição, Então vamos fazer aqui um pequeno resumo acerca, assim, das palavras, que o Senhor Jesus, dos diálogos, que o Senhor Jesus teve com os apóstolos, depois com Pilatos, depois com os judeus, com o governo estabelecido naquela época, Então vamos fazer aqui uma recordação, repetindo e nos livrando aqui, nos livrando não, nos lembrando, daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus naquela sexta-feira, naquela quinta-feira e naquela sexta-feira, que foi o dia da sua paixão, da sua morte, E também vamos ver alguma coisa da ressurreição, principalmente os diálogos, Então nós vamos pegar aqui o Lucas, principalmente, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e no versículo 37, nós vamos ver aqui um diálogo do Senhor Jesus com os apóstolos, Aí no versículo 35 ele está dizendo o quê, Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra, aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse, basta. Então, são palavras do Senhor Jesus, que são pervertidas aí pelas religiões, pelas pessoas. Inclusive, teve até um pastor aí que disse que se o Jesus vivesse hoje em dia, ele ia comprar um revólver para ele, uma arma, porque aqui ele mandou os apóstolos comprar espada, Mas, na verdade, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui? Que a igreja se armasse, com espada, que os apóstolos se armassem para lutar contra o sangue, contra a carne. Na verdade, não é isso, Na verdade, é porque o quê? Com certeza, quando estavam com o Senhor Jesus, a proteção contra o mal, contra os males dessa vida, estava exatamente presente, como o Senhor Jesus está dizendo aqui, Eles não levaram nem bolsa, nem alforje, não levaram nada. Faltou alguma coisa? Não. Pois é, mas daqui para frente, vai faltar, ou seja, essa proteção ela não vai ser uma proteção eterna. Vocês agora vão ter que enfrentar o mundo, Vão ter que enfrentar o mundo, as religiões, Vão ter que enfrentar as incompreensões, as perseguições e tudo mais,
E aí o próximo diálogo aqui é lá no Getsêmani, né, nos versículos 39 em diante. Ele vai dizer para os discípulos o quê? Orai para que não entreis em tentação. Né? E aí isso é no versículo 40. E no versículo 46, ele está dizendo aqui para os discípulos que estavam lá com ele, né? Porque estáis dormindo, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Né? Então, o que ele está dizendo é o quê? Para os apóstolos, para a igreja. Não vamos dormir, né, irmãos? Vigilância completa, 24 horas no dia, né? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação, né? Aí vamos aqui para o versículo 52, Lucas 22, 52. Disse o Senhor Jesus aos principais dos sacerdotes, capitães do templo, anciãos que tinham ido contra ele, né? Eram as autoridades em Israel, né? Que o prenderam, né? Aí ele vai dizer o quê? Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as vossas mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Né? Diálogo aí que o Senhor Jesus está tendo aí com o poder constituído em Israel, né? Ele está falando aqui com os principais dos sacerdotes, capitães do templo, os anciãos, né? É isso? Falando sobre eles, que eles estavam acusando ele de ser um grande rebelde, né? Contra a lei de Moisés, né? Aí nós vamos passar para o versículo 67 do Lucas 22. E lhe perguntaram, né? És tu o Cristo? Né? Lá no Sinédrio, né? Exatamente junto a essas pessoas que nós vimos. És tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou, se vou-lo disser, não o crereis. Né? E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Né? Então o Senhor Jesus dialogando aí com o Sinédrio, né? Perguntaram a ele se ele era o Cristo. Aí ele passou lá 30 anos, né? No meio deles. Eles nunca quiseram ouvi-lo, né? Ele que era exatamente o Cristo, né? Que tudo aquilo que aconteceu com ele estava escrito nos profetas, né? Aí eles então disseram, né? Disseram todos, logo, tu és o Cristo, Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. A blasfêmia, né? Estavam acusando ele de uma blasfêmia de ele de ter dito que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias, né? Aí no capítulo 23, já com Pilatos e Herodes, né? Aí no capítulo 23, versículo 3 de Lucas, Pilatos perguntou-lhe dizendo, és tu o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, tu o dizes, rei dos judeus. Tu o dizes, ele não negou, né, irmãos? Amém, né? E depois, nós sabemos também que depois ele em diálogo ainda com o Pilatos, né? O Pilatos perguntou para ele o que era a verdade, né? A verdade estava ali junto com ele e ele simplesmente não quis tomar conhecimento, né? Aí no caminho do Gólgota nós vamos ver aqui no versículo 28 até o 31, nós vamos ver aqui o Senhor Jesus falando
com as filhas de Jerusalém, né, as mulheres, né? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, né? E aí nós vamos parar por aqui, os irmãos aí depois continuam aí com essa leitura, né, interessante, acerca exatamente da paixão, da perseguição e da morte do Senhor Jesus. E paz seja com todos nós e amém.